Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre estratégias de ventilação protetiva. Para entender a ventilação protetiva, é preciso entender a diferença entre ventilação mecânica e a ventilação espontânea. Fisiologicamente, a ventilação espontânea funciona com o início da expansão torácica, que gera uma diminuição da pressão intrapleural, que se torna subatmosférica e é transmitida aos alvéolos. Essa pressão subatmosférica nos alvéolos faz com que haja movimentação do ar das vias aéreas superiores para os alvéolos, devido à diferença de concentração, o gradiente de concentração produzido. Isso, além de encher os pulmões com ar renovado, para que haja troca gasosa, também induz um aumento do retorno venoso para o coração direito e, assim, a movimentação do fluxo sanguíneo a nível cardiovascular é favorecido. Há um melhor retorno venoso na inspiração, que facilita, então, o enchimento diastólico final e, assim, consequentemente, o volume sistólico e gerando um débito cardíaco satisfatório. Quando instituímos a ventilação mecânica com pressão positiva intratorácica, que é produzida pelo ventilador mecânico, ocorre uma inversão dessa relação entre sistema respiratório e aparelho cardiovascular. O aumento da pressão intratorácica na fase inspiratória faz diminuir o volume, o retorno venoso ao coração, e há uma inversão dos momentos de maior retorno venoso e de menor retorno venoso em relação à ventilação espontânea. Mas, em relação à estrutura pulmonar, em relação à questão protetiva pulmonar especificamente, outras são as alterações que ocorrem. Normalmente, uma ventilação espontânea faz com que haja uma dilatação alveolar suficiente para aquela movimentação de ar e a troca gasosa de uma maneira fisiológica e respondendo à necessidade do paciente, que principalmente é traduzida pelo aumento da pressão parcial de dióxido de carbono arterial. Isso se faz automaticamente pela estimulação dos centros respiratórios. No momento em que há a instituição da ventilação mecânica, esse estímulo central para de existir ou para de ser a força produtora, o estímulo produtor da respiração, e a respiração automática, mecânica, começa, então, a não levar em consideração essa pressão parcial de dióxido de carbono, e nós, os ativadores, os executores, os operadores do ventilador mecânico, é que vamos ter que interpretar essa pressão parcial de dióxido de carbono, a PCO2, para, então, preparar a estratégia ventilatória adequada para aquele paciente. Normalmente, na ventilação espontânea, mesmo mesmo na ventilação espontânea, grandes volumes de correntes gerados por inspiração mais profunda, quando mantido durante um tempo prolongado, pode levar ao aumento da produção de citocinas inflamatórias. Isso ocorre de maneira mais fácil na ventilação mecânica, devido à energia maior utilizada na ventilação do pulmão, que necessita do emprego de uma pressão suficiente para vencer a resistência das vias aéreas e a elastância da parede pulmonar, do tecido pulmonar e da parede torácica. Essa energia, quando utilizada em excesso, pode levar ao aumento do risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica ou associada à ventilação mecânica. Esse excesso de energia ele vai ser empregado em situações onde utilizamos um volume corrente muito alto, por exemplo, uma pressão de admissão muito alta, uma frequência respiratória muito alta. Isso tudo faz com que haja um emprego de energia maior, e isso leva à possibilidade de microlesões anatômicas, tanto a nível de endotélio quanto a nível de epitélio alveolar. A lesão microanatômica de endotélio pode produzir ou facilitar a saída de líquido do intravascular para o tecido pulmonar, aumentando a quantidade de água no tecido pulmonar,
o que faz com que haja um maior espessamento da membrana alveolo-capilar, prejudicando a troca gasosa. Além disso, pode haver também, em lesões endoteliais mais importantes, perda de proteína e até de células circulantes, como leucócitos, que podem invadir o interstício pulmonar e, pior ainda, podem invadir até o alvéolo, se houver alguma lesão também no epitélio alveolar. Esses leucócitos entrando no interstício e, pior ainda, se entrarem no alvéolo, podem produzir, e às vezes geralmente produzem, citocinas inflamatórias que podem causar o chamado biotrauma. Então, o excesso de ventilação pode causar tanto as microlesões, macrolesões também, indivíduos submetidos à ventilação com volume corrente muito, muito grande, podem causar lesões importantes, macrolesões com produção de barotrauma, como, por exemplo, o pneumotórax. Então, mesmo aumento de volume corrente que não cause uma pressão tão importante que gere esse pneumotórax, vai causar o volutrauma, aquela agressão ao tecido por esgarçamento progressivo contínuo, que inclusive é mais acentuado nas frequências respiratórias aumentadas, devido à repetição com mais frequência daquela agressão, e também indivíduos que têm um tempo inspiratório muito curto, fazendo com que o fluxo respiratório seja muito rápido, levando a lesão por cisalhamento das vias aéreas e dos alvéolos. Então, é importante que se mantenha um volume corrente que não seja excessivo, é capaz de causar essas lesões, e também que a frequência não seja excessiva, um tempo inspiratório adequado para um fluxo que não seja tão alto. Por outro lado, volumes correntes muito pequenos ou a não utilização da pressão positiva expiratória final pode causar situações de atelectasia. Essa atelectasia, mesmo que seja recrutada na fase inspiratória, vai fazer com que haja um ciclo de recrutamento e derrecrutamento desses alvéolos que também é maléfico, também gera lesões tanto anatômicas quanto biológicas pela produção de citocinas inflamatórias. Também o indivíduo que tem esse volume corrente muito pequeno ou não utiliza PIP, essas microatelectasias, ou mesmo que não haja telectasia, mas a redução importante do volume dos alvéolos na fase expiratória, vai provocar a necessidade de uma maior pressão no momento da insuflação inicial, que é o momento onde o alvéolo tem uma tensão superficial muito grande, fazendo com que haja uma necessidade de pressão maior, o que se traduz por diminuição de complacência ou aumento da elastância. A PIP faz com que esses alvéolos mantenham um certo volume ali dentro e eles fiquem, então, numa fase mais favorável na curva de complacência pulmonar, como vai ser visto posteriormente. Essas lesões provocadas por ventilação inadequada podem romper, podem destruir microestruturas, fazendo com que as regiões ainda preservadas sofram a consequência, uma vez que regiões lesadas, principalmente lesões pulmões que já apresentem algum grau de lesão, ou por síndrome de angústia respiratória, pneumonia, ou condensação tecidual, podem provocar uma heterogeneidade de complacência, fazendo com que aquele volume corrente que a gente está administrando no paciente tenha uma área funcional de pulmão menor para suprir. Então, aquele volume corrente seria adequado num pulmão normal, mas no indivíduo com heterogeneidade de complacência vai ser muitas vezes excessivo, vai sofrer um desvio para regiões de maior complacência que vão acabar hiperinsuflando e sofrer lesões pelos motivos aqui expostos. Muitos foram os autores que contribuíram na evolução do entendimento de uma ventilação mecânica, dos males que podem advir dessa terapêutica, dos efeitos colaterais, dos efeitos de overdose de ventilação, e entre eles Amato, Serpa Neto e Cavalcante foram expoentes nessas descobertas, descobrindo que
em estudos individualizados de volume corrente, ou de PIP, ou de pressão de admissão. Todos esses fatores devem ser tratados de maneira bastante cuidadosa para que não haja nem excesso e nem insuficiência na produção daquelas variáveis. E até chegar ao ponto em que o entendimento de que essas variáveis não devem ser analisadas em cada paciente de maneira individual, não devo avaliar só a pressão, não devo avaliar só o volume corrente, eu devo avaliar o conjunto dessas variáveis de maneira integrada para que haja uma individualização desse planejamento de ventilação. Isso gerou um conceito denominado Mechanical Power, que vai ser comentado um pouco aqui ao longo desse vídeo. Para que haja um acompanhamento adequado dessa ventilação, várias são as armas de monitorização, e entre elas o gráfico de complacência, que plota volume versus pressão, como esse aqui nesse diapositivo, na figura esquerda, que mostra uma linha à direita ascendente, que representa a fase inspiratória. A primeira parte dessa ascendência ela é menos íngreme, devido ao aumento da elastância. Como eu falei anteriormente, a tensão superficial ainda muito alta, nos alvéolos ainda um pouquinho fechados, ou de menor volume, faz com que haja necessidade de grande pressão para conseguir algum volume de introdução naqueles alvéolos. Depois que tem uma determinada expansão, ocorre a redução da elastância, a complacência melhora e há uma progressiva e linear evolução do volume administrado, acompanhando a pressão que é oferecida. A separação ou a junção entre essas duas linhas de baixa e de alta complacência é denominado o ponto de inflexão inferior, e ele nos orienta mais ou menos onde que a gente tem que deixar o valor da pressão positiva expiratória final, a PIP. Ela deve ficar num ponto tal que o início da ventilação já aconteça numa fase boa de complacência, com uma capacidade residual funcional tal que permita uma insuflação sem gasto de muita energia ou com pouca pressão. Mas lá em cima, à medida que esse volume entra nos alvéolos e a distensão desses alvéolos, começa então, num determinado momento, a reduzir de novo essa complacência devido à hiperdistensão do alvéolo. E aí aparece esse bico, esse sinal de hiperdistensão que deve ser evitado. A gente não deve passar esse ângulo, que é o chamado ponto de inflexão superior, que fala, que sugere que esse paciente está sendo hiperventilado, ou o volume corrente está muito alto, ou a frequência está muito alta, gerando um fluxo muito rápido que faz com que haja que se atinja uma pressão muito alta. E a partir desse momento, assim como lá embaixo, na região de baixa complacência por não distensão do alvéolo, aqui na hiperdistensão começa também a acontecer aquela queda da complacência, porque o alvéolo já não se distende mais com aquela pressão que estamos oferecendo a ele. Então, ele começa a ficar cada vez mais duro de novo. Esse gráfico ainda oferece outras informações. A linha que separa, o espaço que separa essa linha que eu mencionei, que é a linha da inspiração, da outra linha lá do outro lado, que é a linha da expiração, é chamado de esterese. Essa esterese ela tem um comprimento normal nos indivíduos que não têm alteração de vias aéreas, mas naqueles indivíduos que têm alteração obstrutiva, eles vão apresentar alargamento dessa esterese. Se o alargamento é na fase inspiratória, há um abaulamento nessa linha ascendente, mostrando que provavelmente esse indivíduo tem algum grau de obstrução em vias aéreas supraglóticas. É uma rolha no tubo, o tubo que dobrou, e assim sucessivamente. E na fase descendente, na fase expiratória, quando há abaulamento aqui, sugere-se que haja algum grau de obstrução, parcial ou não,
a nível de vias aéreas inferiores, abaixo da região glótica. Então, aqui aconteceria um abaulamento em paciente com broncoespasmo. Lembrando que na fase inspiratória é uma fase completamente ativa por contração da musculatura inspiratória, principalmente o diafragma, mas também os intercostais externos. Mas na fase expiratória acontece apenas o relaxamento dessa musculatura com a saída passiva do ar que foi inspirado no primeiro momento na fase inspiratória. Então, esse abaulamento na fase expiratória normalmente está relacionado à obstrução de vias aéreas subglóticas. Então, todas essas informações são oferecidas e muito mais nesse gráfico. Aqui à direita, uma demonstração também relacionada à complacência, mostrando diversas situações. Paciente normal que tem o início da sua ventilação, da sua inspiração, num determinado momento de dilatação dos alvéolos, e vai elevando progressivamente. Vejam que no centro aqui há um gráfico elipsoide que se assemelha um pouco àquele do gráfico à esquerda. No paciente com asma e com enfisema, essa ventilação já começa a partir de um volume intrapulmonar maior. No caso do enfisema, porque esse paciente ele possui pouca proteína elástica e o recolhimento elástico está prejudicado. A fase expiratória está prejudicada no paciente com enfisema, ele acaba retendo mais ar dentro dos pulmões. Então, o enfisema, ele perdeu proteínas elásticas pulmonares e aí ele tem dificuldade de eliminar o ar inspirado, mantendo sempre um pouco mais ou muito mais ar dentro do pulmão do que no paciente normal. Desculpem. No caso da asma, também acontece esse aprisionamento de ar, mas não por esse motivo, principalmente porque ele tem obstrução nas vias aéreas, na fase expiratória, principalmente, ele não consegue eliminar todo aquele ar e, muitas vezes, no paciente com crise mais intensa, ele até tem um abaulamento importante aqui na linha descendente do gráfico de complacência, porque ele, muitas vezes, precisa até fazer força para eliminar aquele ar que tem que passar pela via aérea obstruída ou semi-obstruída. E aí ele lança a mão, muitas vezes, da musculatura expiratória extrínseca. São os intercostais internos, são os músculos abdominais, e assim sucessivamente. No caso da fibrose, ele tem uma diminuição da complacência. Ele precisa, vejam que ele tem um aumento da pressão progressiva, mas ele tem um aumento pequeno do volume que entra no pulmão, diferente do paciente com enfisema e asma, porque essa fibrose faz com que ele tenha um pulmão duro, ele tem dificuldade para expandir esse pulmão. Assim, também acontece com pacientes com síndrome do desconforto respiratório. O paciente tem uma redução importante da complacência por conteúdo de água, pulmonar, por secreção e assim sucessivamente. O edema inflamatório, entre outros. E vejam que aqui a gente já pode ver uma outra informação importante nesse gráfico elipsoide da síndrome de angústia respiratória, que ele está muito mais deitado que o gráfico aqui da esquerda. Isso significa que houve queda de complacência. Esse gráfico da esquerda, quando ele está muito deitado, ou seja, desviado para a direita, significa que a complacência diminuiu. Ele precisa de muita pressão para gerar algum volume. Aqui, outro diapositivo mostrando essas características. E também um menu à direita aqui acima, mostrando onde está o gasto de energia em cada uma das fases do ciclo respiratório. Então, o indivíduo normal, aqui na letra A, tem a fase inspiratória escura, que é representativa do consumo de energia para vencer estruturas restritivas, enquanto na outra fase, que mais clarinha, é a fase inspiratória para vencer estruturas restritivas e vencer também a elastância pulmonar e torácica. E na fase mais clarinha aqui, a fase expiratória, que vai falar para a gente sobre o dispêndio do trabalho do recolhimento elástico. Então, esse gráfico está praticamente normal,
está numa angulação normal, e aqui na letra B ele está mais deitadinho. Como eu falei anteriormente, o paciente tem uma queda da complacência, seja por... o paciente estava fazendo uma determinada cirurgia com pneu peritônio, aumentou a pressão intraabdominal, essa pressão intraabdominal é transmitida ao tórax, e aí cai a complacência dele. Um dos exemplos, né? Tem várias possibilidades. Na letra C, como mencionado também no diapositivo anterior, o paciente apresenta um alargamento da esterese, principalmente na fase expiratória, e tem uma fase preta aqui que mostra que ele está fazendo força para expirar. Então, além de ele ter essa obstrução de vias aéreas, provavelmente um broncoespasmo, esse broncoespasmo ficou tão intenso que ele teve que fazer uma pressão aqui mais forte para conseguir eliminar aquele ar inspirado previamente. Nesse diapositivo, há, nos dois primeiros gráficos, a comparação desse tipo de gráfico de complacência. À esquerda, no paciente ventilado com estratégia de ventilação controlada à pressão, e no centro aqui, controlado a volume. Vejam que o gráfico em azul representa o indivíduo normal, e quando ele está sendo ventilado à pressão, quando ele tem queda da complacência, o gráfico ele fica desviado para a direita, mas a pressão ela fica igual, porque eu preparei o ventilador para ventilar com aquela determinada pressão. Como diminuiu a complacência, ele não consegue gerar o volume que era gerado no paciente sem essa queda de complacência. Então, mantém a pressão, porque ele é regular, é controlado a pressão, mas ele cai o volume corrente. E no gráfico do meio, que é com o paciente ventilado a volume, ele vai manter o volume. O volume é mantido, porque eu preparei o ventilador para ventilar com aquele volume, mas como ele caiu a complacência, o gráfico está mais desviado para a direita, a pressão aumentou. Para conseguir manter ele ventilando com aquele volume, ele precisa receber uma pressão muito mais elevada, proporcional à queda da complacência dele. E no último gráfico, então, a informação sobre um paciente que está sendo ventilado com volume excessivo ou pressão excessiva, gerando esse bico que é patognomônico de hiperdistensão alveolar. Esse paciente pode estar, provavelmente, ele vai estar sujeito ao risco de barotrauma, tendo que ser reduzido rapidamente a pressão de administração, ou o volume corrente, ou a frequência respiratória, para que não gere essa pressão tão alta, com essa queda de complacência sendo um risco para esse paciente. Esse outro gráfico aqui já é o gráfico de pressão no tempo. Observem que ele tem uma ascendência inicial, e esse gráfico, inclusive, é típico do paciente ventilado com estratégia de ventilação controlada a volume. Nessa estratégia, o fluxo de admissão de gases é permanente, contínuo, estável durante todo o tempo de insuflação inicial, até que se interrompe na pausa inspiratória essa insuflação e o fluxo cai a zero. Então, vamos analisar a primeira parte, a parte ascendente desse gráfico. Ele é muito informativo. Aqui, ele representa a subida da pressão à medida que o fluxo gera aquela entrada de ar nos alvéolos, e essa pressão, enquanto o fluxo está presente, ela traduz tanto a energia, a pressão necessária para vencer a resistência das vias aéreas, quanto a pressão necessária a dilatar os alvéolos, expandir tórax e pulmão, ou seja, ela está relacionada com a resistência de vias aéreas e com a complacência tóraco-pulmonar. Nesse momento, quando há a pausa respiratória, que havia atingido uma pressão máxima, chamada pressão de pico, a pressão começa a diminuir, porque parou o fluxo, não tem mais movimentação de ar nas vias aéreas, e então a pressão aqui ela cai para a pressão que existe apenas para manter aquele tórax, aquele pulmão dilatados, abertos, expandidos. É a pressão de platô. A diferença entre pressão de pico e pressão de platô representa para a gente a inferência da resistência, que é a diferença de pressão gerada dividida pelo fluxo. Então,
Essa diferença, essa altura entre pressão de pico e pressão de platô está mais relacionada à resistência de vias aéreas. A pressão de platô menos a pressão de PIP, se é que está usando PIP, ou essa pressão de platô inteira, quando não se usa PIP, a PIP é zero, é representativa da pressão transpulmonar. A pressão de platô menos a pressão de PIP é também denominada driving pressure, é a pressão necessária para manter os alvéolos abertos para que haja troca gasosa. Ela é influenciada pela complacência tóraco-pulmonar. E essa complacência pode ser alterada por complacência intrínseca do pulmão, complacência intrínseca da parede do tórax, ou por qualquer coisa que diminua a capacidade de expansão daquele tórax. Pneu peritônio, peso sobre o tórax do paciente, pneumotórax e muitas outras coisas. Então, a complacência, que é representada pela driving pressure, é igual à divisão do volume que eu consegui administrar, manter dentro desse pulmão do paciente, dividida pela driving pressure, que é essa pressão diferencial, pressão de platô menos pressão de PIP. Tá? Então, só para completar a informação, a elastância, que ao contrário da complacência, é a dificuldade de expandir esse pulmão, esse tórax, é o inverso da complacência, é o inverso dessa fórmula, seria a pressão dividida pelo volume. Aqui embaixo, a gente tem 3 importantes informações geradas por esse gráfico. Não são as únicas, existem outras importantes também, mas o clássico de observação nesse mesmo gráfico, se houver elevação apenas da pressão de pico, perdão, a pressão máxima, pico, provavelmente houve alguma dificuldade, a insuflação desse tórax devido a obstruções, ou no tubo, ou muco, ou broncoespasmo, é relacionado à resistência de vias aéreas. Se houve elevação da pressão de platô, houve alguma alteração de complacência. Aqui estão vários exemplos, tá? Então, tem o parênquima pulmonar pode estar alterado por edema, por síndrome de angústia respiratória, pneumotórax, como eu falei, pneuperitônio, etc. Então, qualquer coisa que dificulte a expansão do pulmão, que não esteja relacionado com vias aéreas, vai alterar a pressão de platô e, assim, vai estar relacionado à complacência. Esse gráfico ainda mostra a PIP que eu preparei para o paciente. Se essa PIP está igual a que eu preparei para o paciente, está tudo certo. Mas se, de repente, ela aumenta, como nesse último ciclo aqui, provavelmente eu estou dando muito volume corrente, ou eu estou dando uma frequência ventilatória muito rápida, ou um tempo expiratório muito curto. E começou a acontecer o que eu chamo aqui de auto-PIP. Além da PIP que eu preparei, tem uma PIP adicional aqui, é auto-PIP ou PIP intrínseca. Tá? Isso aí tem que ver se vai precisar fazer um broncodilatador, diminuir a frequência ventilatória e assim sucessivamente. Esse gráfico ele ainda mostra outras informações importantes. Essa fase inicial, quando a gente vê no gráfico do ventilador mecânico, ela tem que ficar retinha. Se ela tiver com uma curvatura para baixo ou para cima, significa que eu não estou ventilando adequadamente esse indivíduo. Quando essa curvatura apresenta concavidade para cima, significa que eu estou dando muita pressão ou muito volume. A gente diz que o stress index está maior que 1. Eu tenho que reduzir ou a pressão, o volume, a frequência, alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu estou hiperdistendendo esses alvéolos, o que é um risco de barotrauma, volutrauma e de biotrauma, que é aquela produção de citocinas inflamatórias, levando à lesão inflamatória tanto do pulmão e muitas vezes até sistêmica. No outro lado aqui, a gente tem a concavidade voltada para baixo. Essa é a situação onde eu estou ventilando pouco o paciente, ou o volume corrente está pequeno, perdão, ou o volume corrente está pequeno, ou a PIP está pequena, e eu estou permitindo que esse alvéolo ele se feche muito. Toda vez que eu termino a inspiração, paro de expandir o pulmão do paciente, aquele alvéolo ele derrecruta muito, ele pode atingir a telectasia,
e para abrir de novo eu preciso muita energia. Então, eu não devo deixar esse alvéolo ficar tão pequeno, porque esse mecanismo cíclico de recrutamento na inspiração e de recrutamento na expiração faz com que haja muito gasto de energia, e isso aí pode levar a lesões importantes, tanto microanatômicas como lesões biológicas também. Em relação à PIP, que é um mecanismo importante de proteção às vias aéreas e de manutenção de uma relação pressão de oxigênio e FO2 adequada, ela também foi muito estudada e já se observou que mesmo em indivíduos normais, com pulmão normal, é ideal manter essa PIP em valores em torno de 5 centímetros d'água para manter esse alvéolo naquela fase boa da curva de complacência tóraco-pulmonar. Mas os estudos mostraram que mesmo indivíduos que têm alteração da relação entre pressão parcial de oxigênio e FO2, como na síndrome de angústia respiratória, a utilização de PIP, que é benéfica, quanto maior a PIP, melhor é a relação PaO2-FO2, ou seja, a troca gasosa melhora, diminui a chuntagem, melhora a relação ventilação-perfusão. Isso vai melhorando porque vai melhorando a capacidade residual funcional e, assim, o indivíduo mantém o seu alvéolo ali na fase mais adequada da curva de complacência, fazendo com que haja menos atelectasia e a troca gasosa melhora. Mas isso, se é posto em prática de maneira excessiva, vai começar a reduzir progressivamente a complacência dinâmica. Isso pode levar a complicações tanto pulmonares quanto vasculares. Se eu mantiver uma PIP muito alta, eu vou aumentar muito a pressão intratorácica e vou reduzir muito o retorno venoso. O valor ideal de PIP vai ser encontrado em cada paciente. Isso vai depender da resposta que se encontra em cada manuseio desse paciente, de acordo com a monitorização encontrada. Nos indivíduos com pulmão normal, sem heterogeneidade de complacência, entre 4, 5 até 6 centímetros d'água, talvez seja muito benéfico para os pacientes ventilados mecanicamente. Mas nos pacientes com alteração pulmonar, tipo síndrome de angústia respiratória, a individualização é fator importante e, por isso, dá-se tanta ênfase ao mechanical power e na avaliação conjunta da integração de todas essas variáveis. Como mencionei anteriormente, então, a linha de ascendência aqui da insuflação pulmonar na curva pressão ao longo do tempo, é importante manter essa linha reta, como nesse gráfico B aqui à esquerda, à direita, onde os estudos iniciais já mostravam que, se você plotar numa fórmula de avaliação desse índice de estresse, o stress index da ventilação mecânica, desde que seja ventilado com estratégia de ventilação controlada a volume, que mantém o fluxo de admissão de ar constante durante a fase de insuflação pulmonar, e aí você tem como avaliar a complacência dinâmica. Então, essa complacência dinâmica ela deve ser tal que o resultado desse stress index seja igual a 1 ou muito próximo disso. Na fórmula, o B, que é expoente do tempo, aqui embaixo pode ser visto, ele é o stress index. Se ele for igual a 1, esse indivíduo está sendo ventilado com uma estratégia bastante protetora. Mas se você ventila o paciente com uma estratégia que permite o recrutamento e o derrecrutamento, como eu mencionei anteriormente, e a curva assume essa concavidade voltada para baixo, o resultado é que o stress index é menor que 1, nessa fórmula daqui do stress index aqui embaixo. Então, o B, do expoente do tempo menor que 1, é a tradução de que esse stress index menor que 1 é um paciente que está sendo recrutado e derrecrutado no ciclo respiratório completo, o que é muito prejudicial, como eu falei anteriormente. Precisa melhorar a PIP, ou o volume corrente, ou a pressão,
para trazer ele de novo para o Stress Index igual a 1. Ou no paciente aqui do exemplo C, que está sendo ventilado com um volume corrente muito alto, pressão muito alta, então ele tem uma hiperdistensão e corre o risco de volutrauma ou até barotrauma, dependendo da intensidade dessa imperfeição, dessa inadequação de ventilação. Então, com cavidade para cima, estresse index maior que 1, está hiperdistendendo. E a concavidade voltada para baixo, estresse index menor que 1, e ele está recrutando e derrecrutando, o que é muito prejudicial para ele. E aí eles juntaram todas essas informações num conceito chamado Mechanical Power, que estuda a energia gasta na ventilação e gera uma unidade de joules por minuto. Lembrando que a energia é igual a força vezes deslocamento pelo tempo, e aqui a força vezes deslocamento na nossa atividade sendo o volume, a variação de volume versus a pressão. Tá? Então, multiplicado pela frequência, vai se gerar um stress index, cuja unidade é joules por minuto. Tá? Então, ele vai considerar principalmente o volume corrente, a pressão de platô e a frequência respiratória, para avaliar tanto complacência quanto resistência de vias aéreas. E várias são as variáveis que devemos nos interessar nessa avaliação de uma ventilação protetiva. A resistência à via aérea, ela deve ser a mais adequada possível. Se não tiver adequada, a gente tem que tratar. A pressão de platô, que gera um estresse de deformação de tecido, que também está relacionado com lesão pulmonar induzida ou associada à ventilação, e, consequentemente, relacionada também a driving pressure, né? Já que driving pressure é igual a pressão de platô menos PIB. A compreensão de elastância e complacência, o volume corrente, que gera tensão, a tensão aí sim, o volume corrente gera a tensão de deformação. Na verdade, a pressão gera o estresse de força gasta naquela expansão. E o volume corrente gera a tensão de alteração do volume e dos tecidos, que também leva a consumo de energia e não deve ser exagerado pelo risco de aumentar, então, as lesões induzidas pela ventilação. PIP, fluxo, volume corrente, frequência respiratória já comentados anteriormente, e é extremamente importante manter a menor fração inspirada de O2, capaz de manter uma saturação adequada nesse paciente. Já é muito bem conhecido que grandes concentrações de oxigênio levam à destruição de surfactante, fazendo com que haja um aumento da tensão superficial dos alvéolos e a pressão inicial, naquela fase de baixa complacência, seja ainda maior do que no paciente que tem o surfactante dele produzido em quantidade e qualidade satisfatórias. Então, a FO2 deve ser a menor possível, capaz de gerar uma saturação boa naquele paciente. Paciente saudável, pulmão normal, acima de 23, 24, 25, perdão, acima de 93, 94, 95, e no paciente com síndrome de angústia respiratória, aceita-se que seja algo entre 88 e 95 a saturação de oxigênio desse paciente. Então, são indivíduos que devem ser mantidos com ventilação protetiva a mais adequada possível, lembrando que volume corrente, hoje, ele deve ser calculado a partir do peso predito do paciente, que leva em consideração a sua altura, uma vez que é a altura que vai determinar um paralelo mais compatível com o tamanho do pulmão, e não o peso do paciente. O paciente pode ter 1,5 m, 1,90 m, e o peso dele vai variar para mais ou para menos em qualquer uma dessas alturas. O importante é a gente considerar a altura do paciente, lembrar que existem várias fórmulas, a mais utilizada é a fórmula que utiliza a altura do paciente menos 152,4, isso multiplica por 0,91, e aí vai somar com 45 na mulher ou com 50 no homem. Esse resultado é o peso predito, que vai ser multiplicado por 6 a 8 ml.
Então, 6 a 8 ml por quilo de peso predito no paciente saudável, com pulmão normal, trazendo para mais ou para menos, de acordo com a pressão parcial de dióxido de carbono no paciente, ou no CO2 expirado, e trabalhando também a frequência ventilatória de acordo com esse resultado da PCO2, ou do CO2 expirado. Então, em indivíduos com pulmão com complacência heterogênea, muitas vezes temos que diminuir muito esse volume, porque a heterogeneidade faz com que, como eu mencionei anteriormente, haja um desvio preferencial daquele volume corrente para regiões de maior complacência. O que não está expandindo não vai receber volume novo, volume corrente. Esse volume corrente vai para regiões de maior complacência, que, se receberem volume excessivo, vão hiperestender, vão acabar lesando também e aumentando a área de pulmão funcionalmente inativa. Então, na verdade, o que acontece na síndrome de angústia respiratória não é como se acreditava no passado, o pulmão está duro. Na verdade, ele está reduzido. Funcionalmente, ele é menor do que o pulmão daquele mesmo paciente, se não tivesse com síndrome de angústia respiratória. Várias foram as fórmulas utilizadas, descritas por Gattinoni, Giosa. Eles desenvolveram fórmulas a partir da ventilação controlada a volume, que era o mais empregado anteriormente. Aqui Giosa compara algumas fórmulas, e também outros autores desenvolveram fórmulas para utilizar em pacientes com ventilação controlada à pressão, guardando um paralelo, parece que razoavelmente aceitável, de acurácia. Então, pode ser utilizado tanto em um quanto em outro, mas parece que a ventilação controlada a volume ainda gera uma acurácia melhor. A fórmula vai ser desmembrada em setores dela que vão analisar o volume empregado, a elastância existente naquele indivíduo, tanto estática quanto dinâmica, e também o componente restritivo. Então, esses são os três esses são os principais fatores relacionados à avaliação do pulmão, e lembrando que a frequência respiratória vai fazer com que essas variáveis sejam repetidas mais ou menos vezes, gerando uma intensidade maior ou menor de risco de lesão. Então, aqui nesse outro gráfico, a representação esquemática de onde está o consumo energético na ventilação mecânica. Aqui abaixo pode ser visto a região mais alaranjada, onde a PIP é responsável pelo consumo de energia, lembrando que aquela energia utilizada na PIP, muitas vezes ela vai reduzir a energia utilizada na abertura dos alvéolos, na utilização da driving pressure e assim sucessivamente. Então, a distribuição de energia é feita mais ou menos nessa forma como está representada aqui, e a parte verdinha sendo responsável pela energia que foi gasta pelo componente restritivo do indivíduo que está sendo ventilado. As fórmulas mais utilizadas são a de Gattinoni e Giosa, mas a Gattinoni simplificou um pouco a fórmula, mostrando aqui que, se você multiplicar 0,098, e esse 0,098 é um fator de correção para transformar a unidade para joules por minuto, o que era considerado de centímetros d'água, transformando para joule, então transformado a partir desse índice de correção. Então, isso vezes o volume corrente, multiplicado pelo que está dentro aqui dos parênteses, né? Pressão de pico, menos metade da driving pressure. Lembrando que driving pressure é pressão de platô menos pressão de PIP. E aqui temos um exemplo fictício de um paciente ventilado com 400 ml de volume corrente. Na fórmula, a gente vai ter que transformar para litro, porque não vai ser usado 400 ml, sim 0,4. A frequência respiratória de 15, pressão de pico 20, pressão de platô 15, PIP 5, e aí substituímos na fórmula. Então, 0,098, que está lá na fórmula, vezes
o volume corrente, 0,4, como eu falei, ou que seriam 400 ml, vezes a pressão de pico, que está aqui, 20 centímetros d'água, menos metade da drive pressure. E o que é a drive pressure? É pressão de platô menos 5, que é o pico. Então, 15 menos 5 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. Então, resolvendo essa fórmula, esse paciente, em cada movimento respiratório, ele está consumindo 0,6 joule. Multiplicando por 15 minutos, por 15, que é a frequência, que é a frequência respiratória desse indivíduo, 15 incursões por minuto, então ele está consumindo uma energia de 9 joules por minuto. É uma energia bastante saudável, é uma ventilação no paciente que por esse resultado, ele sugere um fator, é um dado prognóstico importante, abaixo de 15, segundo alguns autores, ou 17, segundo outros, joules por minuto, esse indivíduo tem uma ventilação protetiva e com prognóstico de desfecho favorável. Então, ele está com 9, é um paciente que tem uma mechanical energy ou mechanical power favorável, já que está abaixo de 15 joules por minuto. Então, essa é a tradução, é a interpretação do exame, lembrando sempre que mechanical power é uma filosofia de avaliação de variáveis ventilatórias integradas para avaliar se eu estou ventilando bem e ou se o paciente tem um prognóstico ruim. Porque, às vezes, eu estou tentando diminuir a driving pressure dele, por exemplo, para gerar menos energia, mas ele não está ventilando adequadamente. Eu tenho que manter essa drive pressure para conseguir ventilar o paciente. Então, eu estou tentando ventilar bem, mas o prognóstico dele é ruim, tá bom? Então, tem essas nuances. Aqui mais algumas fontes utilizadas nessa construção desse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.